Ok, reologia, o que a gente está olhando? É tudo que flui. Mas na verdade a gente olha para materiais que fluem num lado extremo flui espontaneamente, né? Então aí a gente fala de fluxo ou escoamento e se refere a uma deformação infinita, né? Um escoamento de material. A gente usa depois modelos para visualizar isso, um modelo de amortecedor de carga, e substâncias que se comportam viscoso, né, como um fluido viscoso, né, são água, óleo, solventes orgânicos, né, soluções diluídas, esse tipo de, às vezes um shampoo, né, mas se a gente olha para os materiais que a gente se encontra na nossa vida diária, né, no outro lado, no outro extremo, tem propriedades elásticas, são de sólidos. Aqui a gente fala de sólidos. E se a gente aplica uma força a um sólido, uma cadeira, um vidro, qualquer coisa, esse sólido às vezes se deforma. Você vai se deformar um pouco mais, né? Então, essas propriedades elásticas são de sólidos. E a gente pode visualizar os modelos aí através de uma mola. Né? Uma mola tem eu posso esticar com uma certa força, o deslocamento da mola, né? A expansão da mola vai ser proporcional à força aplicada. Dois extremos. Na reologia, a gente trata líquidos até semissólidos. Muitos dos materiais que a gente usa ou prepara na área de alimentos, na área de cosméticos, são inclusive os dois. São líquidos, uma certa condição, e sólidos e semissólidos em outra condição. Vocês pensam no iogurte, ou no creme, numa pomada. Uma pomada ela vai estar na prateleira, vai ter um comportamento bem de sólido, mas para aplicar ela, distribuir ela na pele, por exemplo, ela vira um líquido. Porque a gente aplica uma forcinha, dá uma forcinha grega, né, para se espalhar. Então a gente tem propriedades que variam do esse movimento aqui entre esses dois extremos. E com reómetros, a gente, vamos dizer, lá no campo de líquidos até semissólidos. Se a gente pega sólidos como plástico, cadeira, ou metais, ou vidro, mesmo a temperatura ambiente, que é caracterizar esses materiais, o reómetro não é o equipamento adequado, a gente vai para outras técnicas de tração, ou máquinas universais, ou analisando dinâmico mecânicos, esse tipo de coisa. Um exemplo que sempre é apresentado em seminários de reologia para mostrar, visualizar que muitos materiais realmente são viscoelásticos, não são nem puramente viscosos, nem são puramente elásticos. São viscoelásticos. Uma combinação dessas propriedades é o tal de silipato. O silipato na verdade é uma preparação, normalmente é um silicone, né? E esse silicone tem material tal, pigmento, né? E aí realmente uma substância modelo. Isso aí é um negócio desse tipo. Então, o que eu posso fazer com essa bolinha aqui? Numa certa condição, se você, por exemplo, não vai escapar, joga ela no chão, ela se comporta bem como um sólido elástico, né? Ela pula, volta para mim, ou não para mim, né? E ela é bem elástica. Em outra condição,
Agora tem que ver como eu consigo acionar isso aqui. E outra condição, quando eu deixo ela, por exemplo, na mesa, espero tempo suficiente, ela vai se achatar sozinha. Então a gravidade vai ser suficiente para deformar essa bola, ou seja, essa bola não é só elástica, ela é elástica, mas ela também é viscosa, depende do tempo de observação. E muitos dos materiais se comportam assim. Né? Você pega um creme, o creme às vezes, dependendo da formulação, vai se nivelar. Grossão, né? Tintas são assim, você aplica toda a rugosa, mas se nivela com o tempo. Então, tem um restinho de viscosidade, não é puramente elástico. Ok, isso então é viscoelasticidade. Isso aí já complica as coisas bastante quando a gente vai depois para a parte experimental. Considerar, às vezes atrapalha nas medidas, às vezes ajuda, muitas vezes ajuda na formulação na obtenção de propriedades desse produto que a gente quer, estabilidade, né, processabilidade, tem que observar essa parte viscoelástica também. Por que fazemos tudo isso? Aqui serve a biologia, justamente porque ou com faltamento de escoamento, ou seja, como flui o material, quão elástico ele tem influência em muitas coisas. Primeiro na produção, no processamento desses materiais. Né? Quanto mais viscoso, mais forte tem que ser a bomba que eu uso para bombear, mais difícil é misturar, né? Tem que aumentar a potência do agitador, o invase vai ser diferente, então tudo isso é importante. Também influencia na estabilidade do produto. O termo estabilidade tem muitos significados. Né? Vocês entendem provavelmente a estabilidade como uma estabilidade no sentido do teste de vida de prateleira. Né? A gente tem um acesso pela biologia, eu vou falar um pouco mais tarde, né? Também estabilidade, eu chamo isso de estabilidade física, porque eu não consigo ver no biômetro influência de bioquímica, né, de mudanças microbiológicas, né, que estragam o produto, ou melhor, né, às vezes. Então, a estabilidade em termos de evitar aqui, estabilidade em termos de evitar uma separação de fase, uma sedimentação, nesse sentido. E no final, o que todo mundo quer, pelo menos na indústria, ele quer vender o produto dele. Né? Então, a aceitação pelo consumidor é super importante. Aqui entra a consistência do produto. Um exemplo, ketchup. Ketchup, uns 15, 20 anos atrás, né? É interessante que ketchup hoje não é vendido mais em